Peça desculpas a Lívia, Helena. Você caiu na piscina porque perdeu o controle. Acreditava que a pior humilhação de seu casamento seria descobrir que o marido tinha outra mulher. Estava enganada, diante de toda a família. Grávida e ainda tremendo, depois de ser retirada de uma piscina, ela viu Augusto Ferraz abraçar justamente a mulher que a havia empurrado e exigir que fosse ela quem pedisse desculpas. Helena não gritou, não implorou e não tentou convencer ninguém. Apenas olhou para uma velha câmera sob o beiral da mansão. Pegou o celular e fez uma ligação que, 10 minutos depois, faria Augusto descobrir que quase tudo o que ele chamava de seu jamais lhe pertencera de verdade. A água ainda escorria dos cabelos de Helena quando aquelas palavras atravessaram o jardim da mansão como uma segunda queda. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O quarteto de cordas contratado para a comemoração já havia parado de tocar. Os garçons permaneciam imóveis junto às bandejas de espumante e até as conversas sussurradas dos parentes tinham desaparecido. Helena estava sentada na borda da piscina, envolvida por uma toalha branca que a governanta, Dona Célia, colocara sobre seus ombros assim que 2 funcionários a tiraram da água. Uma das mãos protegia instintivamente a barriga de 5 meses. A outra tremia, não de frio, mas do esforço para compreender a cena à sua frente. Augusto. Seu marido havia 7 anos. Não estava ajoelhado ao lado dela perguntando pelo bebê. Não estava chamando um médico. Não estava sequer olhando para ela. Mantinha Lívia Sampaio entre os braços, acariciando-lhe os ombros enquanto a mulher chorava contra seu peito como se fosse a vítima. Lívia repetia, com a voz quebrada, que Helena a havia atacado. Que tudo acontecera tão rápido. Que ela apenas tentara se defender. Augusto, com o maxilar rígido e a preocupação concentrada no escândalo que se desenrolava diante dos convidados. Escolhera acreditar na versão mais conveniente. Ou talvez nem precisasse acreditar. Bastava controlar a narrativa. Helena ergueu os olhos para ele e perguntou, quase num sussurro, você acabou de mandar que eu peça desculpas. Augusto finalmente a encarou. Você ouviu o que eu disse. Olhe o estado da Lívia. Foi naquele instante que algo dentro de Helena parou de doer. Não porque tivesse sido perdoado, porque tinha morrido. 10 minutos antes, a festa parecia apenas mais uma daquelas celebrações impecáveis que existiam para ser fotografadas. A mansão dos Valença, cercada por jardins altos em uma região nobre de São Paulo. Recebia cerca de 50 convidados para comemorar os 80 anos de Beatriz Valença. Tia-avó de Helena e uma das últimas integrantes da geração que conhecera o fundador do patrimônio familiar. Augusto circulava entre empresários, parentes e executivos com a naturalidade de quem havia passado tantos anos administrando negócios ligados à família da esposa que já não fazia distinção entre representar poder e possuir poder. Apresentava fornecedores como meus parceiros. Falava da reforma da casa como meu projeto e, pouco antes do brinde, dissera a um investidor que aquela era minha casa em São Paulo. Dona Célia, que trabalhava para os Valença desde quando Helena era adolescente. Ouvira a frase enquanto passava com uma bandeja. Seus olhos tinham se levantado por um segundo. Helena notara. Também notara que Augusto não percebeu. Ela vinha percebendo muitas coisas nas últimas semanas. 3 chamadas perdidas da advogada Marina Albuquerque naquela mesma tarde. 2 pedidos insistentes do marido para que assinasse documentos de uma reorganização societária que ele descrevera como mera formalidade. Uma mudança estranha no comportamento do diretor financeiro. Sobretudo, a presença cada vez menos discreta de Lívia, que deixara de ser uma consultora ocasional nos eventos empresariais para se comportar como alguém que já conhecia o lugar que pretendia ocupar. Helena ainda não tinha provas suficientes
para acusar ninguém. Por isso permanecera em silêncio. Durante muito tempo, confundira silêncio com elegância. Lívia a encontrara perto da piscina, quando a maioria dos convidados se aproximava da varanda para o brinde. Vestia um vestido verde escuro, discreto o bastante para parecer adequado e cuidadosamente escolhido para chamar atenção, sem admitir que queria chamar atenção. "Você está bonita", dissera ela. Olhando para a barriga de Helena antes de completar, "A gravidez combina com você", dá uma aparência tranquila. Helena conhecia aquele tipo de frase. Não era elogio. Era um convite para o confronto disfarçado de gentileza. "Obrigada." Lívia sorriu e aproximou-se um pouco mais. "Imagino que tranquilidade seja importante agora. Principalmente quando tanta coisa está mudando." Helena voltou o rosto. "O que exatamente está mudando?" Por um instante, Lívia pareceu satisfeita por ter conseguido a pergunta que queria. "Você deveria perguntar ao seu marido." Helena sentiu a velha vontade de encerrar a conversa, virar as costas e preservar a própria dignidade. Mas algo no rosto daquela mulher a fez permanecer. "Meu marido tem nome. Hughes." O sorriso de Lívia desapareceu. Augusto está cansado de ter que pedir permissão para tudo. Helena franziu a testa. Permissão para quê? Lívia hesitou apenas uma fração de segundo. Era pouco, mas suficiente para viver. Aquela não era a resposta verdadeira. Helena percebeu. Lívia sabia alguma coisa além do caso amoroso. Talvez sobre os documentos. Talvez sobre Marina. Talvez sobre a razão pela qual Augusto se tornara tão impaciente nas últimas semanas. Helena então perguntou. Devagar. "Foi você quem disse a ele que eu não assinaria os papéis." A mudança no rosto de Lívia foi mínima, mas existiu. A partir dali, tudo aconteceu, depressa demais para quem assistia e lentamente demais para quem estava dentro da cena. Lívia recuperou a expressão e tentou rir. "Você está ficando paranoica." Helena deu um passo para trás. Não para atacá-la, mas porque sentiu a barriga endurecer com a tensão. "Não responda por ele." Lívia aproximou-se outra vez. "Talvez alguém precise responder. Você age como se ele fosse um funcionário da sua família." Helena baixou a voz. "Afaste-se. Você acha que porque nasceu Valença pode decidir quem entra? Quem sai? Quem assina? Quem administra?" Mais dois convidados já observavam à distância. Helena viu o reflexo de Augusto na porta de vidro, conversando com um tio, sem ainda perceber a discussão. "Eu disse para se afastar." Lívia ergueu as mãos num gesto teatral. "Está vendo? Você sempre dá ordens." Helena virou o corpo para sair. Nesse momento, Lívia segurou-lhe o antebraço. Helena puxou o braço. Surpresa. O salto de Lívia deslizou ligeiramente na pedra úmida próxima à piscina. Ela recuperou o equilíbrio. Mas o susto se transformou em raiva. "Não encoste em mim", disse Helena. A frase chamou a atenção de mais pessoas. Foi então que Lívia fez o que mais tarde tentaria descrever como reflexo. Colocou as duas mãos contra Helena e empurrou. Não foi um toque. Não foi um desequilíbrio mútuo. Foi um movimento curto, direto, cheio de força suficiente para lançar uma mulher grávida para trás. Helena teve apenas tempo de abrir os olhos antes de sentir o vazio sob os pés. O impacto da água apagou todos os sons. Helena afundou de costas, desorientada, enquanto o vestido se espalhava ao redor de suas pernas como uma rede pesada. Seu primeiro pensamento não foi sobre respirar. Foi sobre o bebê. Levou as duas mãos à barriga ainda debaixo d'água. Numa reação irracional. Como se pudesse protegê-lo do choque apenas com os braços. Na superfície. Alguém gritou. Um garçom e um primo mais jovem de Helena mergulharam quase ao mesmo tempo. Quando a puxaram para cima, ela tossia. Tentava respirar e repetia apenas uma palavra. "Meu bebê."
Dona Célia correu com uma toalha. Uma convidada que era médica se aproximou e pediu espaço, tentando avaliar Helena sem transformar o jardim num atendimento improvisado. Ela precisa ser examinada em um hospital, disse com firmeza. Augusto finalmente atravessou o grupo. Por um segundo, Helena acreditou que ele viria até ela. Ele olhou para a esposa molhada, para a barriga, para o tumulto. Depois ouviu Lívia soluçar. A amante estava alguns metros atrás, tremendo de maneira quase perfeita, repetindo que Helena avançara contra ela. Augusto virou-se primeiro para Lívia. Esse único movimento foi mais claro do que qualquer confissão. Agora, sentado diante daquele espetáculo absurdo de prioridades invertidas, Augusto tentava restaurar sua autoridade. Isso já foi longe demais. Declarou: "Não vamos transformar a festa da tia Beatriz num circo." Helena o observou como se visse um estranho usando o rosto do homem com quem se casara. "Eu fui empurrada na piscina." Lívia reagiu imediatamente. "Você veio para cima de mim. Eu mandei você se afastar. Você me segurou." "Mentira." Augusto levantou a voz. "Chega." O comando caiu sobre Helena com uma familiaridade que, pela primeira vez, lhe pareceu intolerável. Ele respirou fundo. Aproximou-se um passo e falou num tom baixo, calculado para soar razoável diante dos parentes. "Você está nervosa?" Lívia também. "Peça desculpas pelo que aconteceu e vamos cuidar disso sem espetáculo." Helena não piscou. "Cuidar de quê? Da minha gravidez ou da reputação dela?" Augusto endureceu. "Não faça isso. Eu fiz alguma pergunta sobre ela. Eu perguntei: onde está a pessoa que acabou de me empurrar? Você está acusando alguém sem prova?" Foi então que Helena desviou os olhos do marido. Sob o beiral lateral da varanda, quase escondida entre duas luminárias antigas, havia uma pequena câmera de segurança. Seu pai mandara instalar aquele sistema anos antes, depois de uma invasão frustrada na propriedade. Augusto trocara parte dos equipamentos recentemente. Mas Helena lembrava que aquela câmera específica continuava ligada a um circuito independente de gravação. Ela olhou para o ponto escuro da lente por menos de 2 segundos. Depois procurou Dona Célia. A governanta entendeu que algo havia mudado antes de qualquer outra pessoa. Helena pediu seu celular. Dona Célia o trouxe de dentro da bolsa que ficara sobre uma mesa. A tela mostrava 3 chamadas perdidas de Marina Albuquerque. Augusto viu o nome. Sua expressão mudou tão discretamente quanto a de Lívia mudara alguns minutos antes. "Por que Marina está ligando para você?" perguntou. Helena não respondeu. Ligou de volta. A advogada atendeu no primeiro toque. Helena, a voz de Marina parecia tensa. "Eu estava tentando falar com você. Recebi uma nova informação sobre aqueles documentos." Helena fechou os olhos por um segundo. Não precisava ouvir mais nada naquele jardim. "Marina, aconteceu o evento que discutimos." Do outro lado, silêncio. "Depois, você está segura?" Helena olhou para Augusto, que agora prestava atenção em cada palavra. "Ainda não sei. Estou grávida. Fui empurrada na piscina dentro da propriedade e existe gravação." Marina mudou imediatamente o tom. "Não assine nada. Não autorize ninguém a retirar documentos ou equipamentos da casa. Vou acionar as medidas de proteção previstas nos instrumentos que revisamos e preservar o acesso aos registros." Augusto deu um passo à frente. "Helena, desligue." Ela virou o rosto para ele. Durante 7 anos, talvez tivesse obedecido àquela entonação antes mesmo de perceber que estava obedecendo. Dessa vez, continuou ao telefone. "Marina, estou ouvindo." Helena respirou fundo. "Ative o protocolo." Os primeiros 3 minutos pareceram não produzir nada. Augusto aproveitou o silêncio para recuperar o controle diante da família. Ordenou que os convidados fossem conduzidos à sala principal. Pediu a um funcionário que chamasse o motorista e disse que levaria Helena ao hospital depois que a situação se acalmasse.
Helena recusou. A médica convidada providenciou outro carro e permaneceu ao lado dela. No quarto minuto. O chefe da segurança da propriedade recebeu uma ligação e se afastou. No quinto. 2 funcionários administrativos apareceram na entrada lateral, procurando Dona Célia. No sexto. O portão principal deixou de autorizar automaticamente determinados veículos vinculados ao escritório de Augusto. No sétimo. O celular dele vibrou 3 vezes seguidas. Ele leu as mensagens e perdeu a cor. O que você fez? Perguntou. Helena não respondeu. No 8º minuto. Recebeu outra notificação. Desta vez, relacionada à suspensão preventiva de certas autorizações de movimentação e representação que dependiam de poderes concedidos por Helena e pelas estruturas patrimoniais da família. Não significava que contas bancárias tinham desaparecido por mágica, nem que um tribunal havia confiscado bens em minutos. Significava algo mais simples e, para Augusto, mais humilhante. Autorizações que ele usava como se fossem direitos próprios estavam sendo interrompidas por quem realmente podia interrompê-las. No 9º minuto. Ele tentou abrir pelo celular o painel de administração de uma estrutura patrimonial que gerenciava havia anos. A tela pediu uma autorização adicional que antes não existia. No 10º minuto. Um carro preto parou diante da entrada principal. Marina Albuquerque desceu acompanhada por um assessor jurídico e por um representante responsável pela administração patrimonial da família Valença. Não havia polícia, sirenes ou espetáculo. Ainda assim, quando os 3 atravessaram a porta, o ambiente ficou mais silencioso do que se uma tropa tivesse invadido a casa. Marina encontrou Helena junto à sala interna, ainda com a toalha sobre os ombros, e foi diretamente até ela. Você vai ao hospital agora. O resto nós preservamos. Augusto bloqueou parcialmente o caminho. Ninguém vai tomar decisões dentro da minha casa sem falar comigo. Dona Célia baixou os olhos. Beatriz Valença, que observara tudo de uma poltrona sem dizer uma palavra desde o acidente. Finalmente encarou o sobrinho por afinidade, com uma expressão de desprezo cansado. Marina colocou uma pasta sobre a mesa de mármore. Augusto, eu recomendo que escolha suas palavras com cuidado. E ela riu. Mas não havia humor algum. Você acha que pode aparecer aqui, bloquear meus acessos e me tratar como invasor? Esta é a minha residência. Eu administro esta propriedade há anos. Eu pago funcionários, reformas, segurança. Ninguém me tira da minha própria casa por causa de uma briga entre 2 mulheres. Helena sentiu o estômago se contrair ao ouvir aquela última frase. Ainda era assim que ele via uma briga entre 2 mulheres. Marina abriu a pasta sem pressa. Primeiro, Helena não vai discutir nada agora. Ela será examinada e todas as imagens da propriedade serão preservadas. Segundo, algumas autorizações administrativas foram suspensas, conforme mecanismos de proteção já existentes e previamente revisados. Terceiro, ninguém está dizendo que você perdeu direitos que efetivamente lhe pertencem. Estamos apenas impedindo que continue exercendo, sem revisão, poderes que nunca foram propriedade sua. Augusto olhou para Helena. Pela primeira vez naquela noite, havia medo em seus olhos. Não medo de perdê-la, ainda não. Medo de perder a estrutura sobre a qual construíra a própria identidade. Você planejou isso? Perguntou. Helena ficou em silêncio. Lívia, que permanecia perto da porta, parou de chorar. Marina, então, retirou um documento da pasta e o colocou diante dele. Augusto reconheceu algumas assinaturas, alguns nomes, algumas datas antigas. Sua respiração ficou curta. Isso é absurdo. Meu nome está na administração. Marina assentiu. Na administração? Essa palavra importa. Ele apertou os punhos. Eu transformei esta propriedade.
Eu mantive tudo funcionando. Esta casa é minha tanto quanto de qualquer Valença. Marina fechou a pasta e o encarou. Não. Augusto. Esta casa nunca foi sua. No mesmo instante, do corredor, ouviu-se a voz de um funcionário da segurança doutora. Encontramos a gravação da piscina. Helena virou lentamente o rosto para Lívia. Ibi. Pela primeira vez desde que caíra na água. Foi Lívia quem pareceu estar se afogando. Augusto permaneceu imóvel diante da pasta aberta, mas a frase de Marina continuava ecoando pela sala com uma violência maior do que qualquer grito. Aquela casa nunca fora dele. Durante anos, ninguém tivera coragem de dizer isso de forma tão direta, nem Helena, que preferia evitar disputas públicas, nem os conselheiros da família, que valorizavam a aparência de estabilidade, nem os funcionários antigos, que aprenderam a obedecer ao homem que assinava contratos, aprovava reformas e decidia salários. Augusto olhou em volta como se esperasse que as paredes lhe dessem razão. O lustre fora escolhido por ele. A adega tinha sido reformada sob sua supervisão. O jardim havia sido redesenhado por um paisagista que ele contratara. Até o sistema moderno de segurança fora instalado durante sua gestão. Para Augusto, cuidado. Trabalho e controle tinham se misturado até parecer propriedade. Marina, porém, não lhe deu tempo para transformar indignação em discurso. Pediu que o chefe da segurança preservasse imediatamente a gravação original da piscina, incluindo cópias de redundância, e orientou que ninguém mexesse nos equipamentos. Helena, ainda pálida, mantinha uma mão sobre a barriga, enquanto a médica que estava na festa insistia que ela precisava ser examinada. Augusto tentou se aproximar. Eu vou com você. Helena levantou os olhos. Não. A palavra foi baixa, mas definitiva. Ele hesitou. Helena, eu sou seu marido. Ela respondeu sem elevar a voz. Foi exatamente isso que eu precisei lembrar enquanto você abraçava outra mulher. A saída da mansão dividiu a família em dois mundos. Helena deixou o local acompanhada pela médica, por Dona Célia e por um motorista ligado diretamente à administração patrimonial dos Valença. Augusto ficou para trás, cercado por parentes que evitavam encará-lo e por funcionários que já não sabiam de quem receber ordens. Lívia tentou ir embora discretamente, mas o chefe da segurança informou que, por orientação jurídica, todos os registros de entrada e saída seriam preservados. Não havia impedimento para que ela partisse. Mas cada passo parecia agora documentado. Isso bastou para abalar a expressão de vítima que sustentara desde o acidente. Augusto, você vai deixar que me tratem como criminosa? Perguntou, agarrando o braço dele. Ele retirou a mão dela com mais força do que pretendia. Agora não. Lívia congelou. Era a primeira vez naquela noite que ele não a protegia. Augusto então voltou-se para Marina. Quero saber exatamente o que foi bloqueado. A advogada respondeu com precisão irritante. Algumas autorizações de representação concedidas por Helena haviam sido colocadas sob revisão imediata. Determinadas movimentações relacionadas a estruturas patrimoniais que exigiam sua anuência ou a de administradores independentes deixariam de ser executadas automaticamente. O uso da residência principal também passaria a obedecer às regras formais da titularidade, não ao costume criado ao longo do casamento. Então você está me expulsando. Marina negou. Estou dizendo que você não pode mais confundir acesso com propriedade. Augusto soltou uma risada seca. Helena fez isso porque está com ciúmes. Marina fechou a pasta. Uma mulher grávida foi parar dentro de uma piscina. Talvez seja prudente não reduzir tudo a ciúmes. No hospital. Helena ouviu o coração do bebê e chorou pela primeira vez. Não foi um choro explosivo.
As lágrimas apenas escorreram enquanto o som regular preenchia a sala de exames. A médica explicou que, naquele momento, não havia sinais imediatos de complicação grave, mas recomendou observação, repouso e acompanhamento cuidadoso por causa do trauma e do estresse. Helena assentiu a tudo sem realmente escutar. Durante horas, ela havia se mantido funcional porque precisava sobreviver à humilhação, à água, ao caos e ao olhar de Augusto. Agora, diante daquele som pequeno e insistente, a armadura cedeu. Dona Célia segurou-lhe a mão. Seu pai teria colocado aquele homem para fora com as próprias mãos. Murmurou, emocionada. Helena fechou os olhos. Meu pai também teria me perguntado por que eu deixei chegar tão longe. A governanta protestou. Mas Helena sabia que não era uma acusação contra si mesma. Era uma constatação. Ela recebera sinais demais. Augusto pressionando por assinaturas, reuniões das quais passara a ser excluída por serem técnicas demais. Documentos enviados em horários estranhos. Marina insistindo para revisar tudo pessoalmente. No meio disso, o caso com Lívia, que parecia inicialmente a pior parte da história. Agora soava quase superficial. Helena pegou o celular e encontrou dezenas de mensagens de Augusto. Entre elas, uma se repetia de formas diferentes. Precisamos conversar antes que isso saia do controle. Ela leu 3 vezes. Antes que isso saísse do controle. Como se ainda fosse o controle dele que importava. Na manhã seguinte, Augusto descobriu que perder acesso podia ser mais humilhante do que perder dinheiro. Seu cartão pessoal funcionava normalmente. Suas contas particulares continuavam intactas. Ninguém havia congelado sua vida por decreto mágico. O problema era mais específico e, justamente por isso, mais assustador. Um veículo registrado em nome de uma empresa patrimonial da família não podia mais ser autorizado por ele. Uma transferência ligada a um fundo administrado sob poderes delegados ficou pendente. O escritório jurídico interno solicitou nova validação para documentos que, até o dia anterior, sua assinatura resolvia sozinha. Uma reunião do conselho de uma das holdings foi adiada até que se esclarecesse a extensão dos poderes de representação. Augusto telefonou furioso para 2 diretores e ouviu a mesma resposta cuidadosa. As medidas eram preventivas até revisão da documentação. Nenhum deles o acusava de crime. Nenhum dizia que ele perdera tudo. Era pior. Estavam lembrando, item por item, que grande parte de seu poder dependia da confiança que Helena e a estrutura familiar haviam depositado nele. Quando essa confiança foi suspensa, a imagem de soberano revelou a existência de procurações, mandatos, autorizações e limites. Lívia apareceu em seu apartamento particular no fim da manhã, tentando se aproximar como aliada. Ela está fazendo isso para punir você por nossa causa. Augusto virou-se lentamente. Nossa causa, Lívia, engoliu em seco. Você sabe o que eu quis dizer. Ele respondeu. Eu já não sei o que você quis dizer em quase nada. A gravação da piscina foi revisada naquela tarde em uma sala reservada do escritório de Marina. Helena assistiu apenas uma vez. O vídeo não tinha o dramatismo de uma novela. Não havia música, enquadramento perfeito ou som limpo. Era justamente isso que tornava tudo mais cruel. A câmera mostrava 2 mulheres conversando perto da piscina. Helena recuando. Lívia aproximando-se. Um gesto de mão. Helena tentando se afastar. Depois as 2 mãos de Lívia avançando e o corpo de Helena desaparecendo do quadro. A gravação não deixava dúvida de que houve um empurrão. O áudio, captado por outro dispositivo distante, estava incompleto. Algumas palavras podiam ser distinguidas, mas não todas. Marina pausou o vídeo. Isso precisa ser preservado tecnicamente. Não vamos tirar conclusões além do que a imagem demonstra. Helena assentiu. O assessor jurídico perguntou se ela queria iniciar imediatamente
todas as medidas possíveis contra Lívia. Helena ficou em silêncio antes de responder. Quero primeiro saber por que ela falou dos documentos. Marina ergueu os olhos. Que documentos? Helena contou a conversa junto à piscina. Repetiu a frase de Lívia sobre Augusto estar cansado de pedir permissão e descreveu a reação dela quando perguntou sobre os papéis que ainda não assinara. Marina se recostou na cadeira. Então Lívia sabia que havia documentos pendentes. Sim. Augusto disse a você que mais alguém participava dessa reorganização. Helena balançou a cabeça. Marina pediu ao assessor que recuperasse o histórico completo de circulação dos arquivos pela primeira vez. A queda na piscina começou a parecer conectada a algo maior do que uma disputa amorosa. Augusto apareceu no hospital no início da noite, contra a recomendação de Marina, mas sem fazer escândalo. Helena já estava liberada para ir para um apartamento que pertencera à sua mãe e permanecia fora da rotina de gestão de Augusto. Ele a encontrou perto da saída, com Dona Célia ao lado. Por alguns segundos, os dois se olharam como estranhos que compartilhavam 7 anos de casamento. Eu soube que o bebê está bem, disse ele. Helena respondeu. Você soube por quê? Perguntou a alguém. Ontem, quando podia perguntar a mim. Escolheu abraçar Lívia. Augusto fechou os olhos, irritado consigo mesmo ou com ela. Helena não soube dizer. Oi, errai. Ela esperou. Ele completou. Mas o que você está fazendo agora é desproporcional. A palavra quase a fez rir. Desproporcional. Augusto aproximou-se, mantendo a voz baixa. Você colocou empresas em alerta. Suspendeu autorizações. Criou pânico entre executivos. Interferiu na gestão de ativos que eu administro há anos. Helena o encarou. Ativos de quem ele hesitou. Esse pequeno silêncio disse mais do que qualquer discurso. Da família? Respondeu. Minha família. Corrigiu Helena. Augusto endureceu. Eu também sou sua família. Então, por que você precisava tanto que eu assinasse aqueles documentos pela primeira vez desde que chegara? Ele desviou o olhar. Helena viu a resposta antes de ouvi-la. Não era culpa completa, mas medo. Augusto recuperou a postura e disse que a reorganização era necessária para aumentar a eficiência, reduzir conflitos entre empresas e facilitar novas operações. Falou como executivo diante de um conselho, usando palavras amplas para cobrir detalhes incômodos. Helena deixou que terminasse. E porque Lívia sabia, Augusto franziu a testa. Sabia o quê? Que você estava esperando minha assinatura. Ele respondeu rápido demais. Ela não sabia. Helena deu um passo em sua direção. Não minta para mim de novo. Augusto respirou fundo. Ela ouviu conversas. Talvez tenha visto alguma coisa no escritório. Ela tinha acesso, não oficialmente. Então, de que forma teve acesso não oficial? Augusto perdeu a paciência. Helena. Isso está fugindo do assunto. Ela respondeu com uma calma que o desarmou. Não. Pela primeira vez. Estamos chegando ao assunto. Dona Célia permaneceu em silêncio, mas observou a mudança no rosto de Augusto. Ele sabia que a esposa não perguntava mais se ele amava Lívia. Não perguntava quando o caso começara. Não queria saber quantas noites ele mentira. Helena agora fazia perguntas sobre documentos, acessos, poderes e decisões. Era um território em que Augusto sempre se sentira invencível. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse subestimado a única pessoa que podia obrigá-lo a explicar tudo. Naquela mesma noite, Lívia recebeu uma ligação de Augusto exigindo que fosse até seu escritório particular. Ela chegou irritada, mas tentou disfarçar. Eu não posso continuar sendo tratada como se fosse responsável por tudo. Augusto não ofereceu bebida nem pediu que se sentasse. Colocou sobre a mesa uma impressão com registros de acesso interno. Você entrou no sistema de documentos do Projeto Valença por uma credencial temporária. O rosto dela mudou. Eu trabalhava com você.
Você não trabalhava nesse projeto. Você me pediu ajuda várias vezes. Eu pedi análises. Não pedi que abrisse documentos sobre a assinatura da Helena. Lívia cruzou os braços. E isso importa agora. Ela já decidiu destruir você. Augusto bateu a mão na mesa. Responda. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: eu precisava entender por que você sempre dizia que estava tão perto de resolver tudo e nunca resolvia. Augusto estreitou os olhos. Resolver o quê? Ela percebeu tarde demais que havia falado demais. A reorganização. Ele se aproximou. Você sabia que Helena estava revisando os poderes comigo? Lívia tentou desviar. Todo mundo percebia que ela estava desconfiada. Não. Você sabia de alguma coisa específica? A voz dele baixou. Como Lívia o encarou e, por um instante, não havia lágrimas nem fragilidade. Apenas cálculo. No apartamento da mãe. Helena recebeu de Marina uma primeira análise do histórico dos documentos. Ainda não era prova de fraude, nem demonstração de apropriação indevida. Mas havia algo estranho. Um conjunto de minutas de reorganização fora revisado diversas vezes em períodos muito curtos. Em uma das versões, determinados poderes de gestão concedidos a Augusto apareciam ampliados em relação ao texto anterior. Nada tinha efeito porque Helena não assinara. Mesmo assim, alguém parecera trabalhar intensamente para obter aquela assinatura. Marina explicou que precisavam comparar versões. E-mails, aprovações internas e a justificativa econômica de cada alteração. Helena ouviu tudo com atenção. Depois, perguntou: Augusto teria algum motivo urgente para precisar desses poderes? Marina hesitou. Possivelmente. Ainda não quero especular. Helena percebeu o cuidado. Você encontrou alguma coisa? A advogada respondeu. Encontrei sinais de que houve uma operação financeira relevante sendo preparada. Ainda não sabemos o tamanho do risco nem quem sabia. Helena olhou pela janela para as luzes de São Paulo. Durante anos, acreditara que o adultério seria a pior traição possível. Agora começava a entender que havia formas mais silenciosas de ser traída. Na manhã seguinte, Augusto convocou uma reunião emergencial com Marina, Helena e 2 representantes da estrutura patrimonial. Ele chegou convencido de que podia resolver a crise pela força da lógica empresarial. Apresentou números, projeções e resultados obtidos durante sua gestão. Lembrou quantos ativos haviam se valorizado sob sua administração, quantos empregos ajudara a preservar e quantas empresas reorganizara quando a família Valença ainda funcionava de maneira antiquada. Tudo era verdade. E justamente por isso, seu discurso tinha força. Augusto não era um impostor que nunca fizera nada. Ele realmente contribuíra. Realmente trabalhara. Realmente transformara negócios. O problema era o que passara a acreditar por causa disso. Quando terminou, Helena perguntou apenas: Você acha que ter administrado bem algo lhe dá o direito de decidir sozinho o que deve acontecer com esse algo? Augusto respondeu: Acho que quem entende o risco precisa ter autonomia. Mesmo quando o patrimônio não é seu, ele respirou fundo. Eu estava protegendo o futuro desta família. Helena pousou as mãos sobre a mesa. Então me explique exatamente do que estava tentando nos proteger. Augusto abriu a boca, mas não respondeu. Marina quebrou o silêncio colocando uma nova pasta diante dele. Encontramos referência a uma operação que exigiria ampliação temporária dos poderes de gestão. Ela não foi concluída porque Helena não assinou. Augusto empalideceu. Helena percebeu. Que operação? Perguntou. Augusto respondeu, rápido. Uma estratégia de financiamento. Nada ilegal. Marina manteve a voz neutra. Ninguém usou essa palavra. Helena virou-se para o marido. Então por quê? Você parece assustado. Ele ficou em silêncio. Nesse instante, o celular de Marina vibrou. Ela leu a mensagem. Ergueu os olhos e disse: Acabamos de receber o relatório preliminar de acesso aos arquivos.
Lívia abriu versões confidenciais dos documentos semanas antes da festa. Helena fechou os olhos por um instante. Quando tornou a encarar Augusto, já não havia raiva em seu rosto. Havia algo que ele temia mais: lucidez. Agora eu não quero saber com quem você dormiu, disse ela. Quero saber o que você fez com o que era meu. Augusto tentou responder. Mas Marina acrescentou: e talvez devêssemos descobrir por que Lívia precisava tanto que Helena assinasse antes que alguém revisasse esses arquivos. Do outro lado da cidade. Naquele mesmo momento, Lívia apagava do celular uma mensagem antiga que começava com apenas 4 palavras. Ela começou a desconfiar. Augusto não respondeu à pergunta de Helena naquela manhã. Pela primeira vez em anos. Sua inteligência rápida, tão útil em salas de conselho e negociações difíceis, parecia incapaz de construir uma frase que não o comprometesse. Marina manteve a pasta aberta sobre a mesa, aguardando. Os 2 representantes da estrutura patrimonial permaneceram em silêncio. Mas já não olhavam para Augusto como o homem que tinha todas as respostas. Helena percebeu essa mudança e entendeu que o poder não desaparecia de uma vez. Primeiro, desaparecia do olhar dos outros. Eu fiz uma operação de proteção, disse Augusto finalmente. Proteção de quê? Perguntou Helena. Ele respirou fundo. Havia meses. Uma das empresas que administrava enfrentava um problema de liquidez causado por uma expansão agressiva e por contratos que demoraram mais do que o previsto para gerar retorno. Não era uma falência iminente. Tampouco uma catástrofe inevitável. Mas era um risco que poderia comprometer sua reputação como gestor. Em vez de revelar a situação ao conselho familiar, Augusto estruturara uma solução que usaria garantias vinculadas a ativos sob a administração dos Valença. Para concluir a operação em condições favoráveis, precisava de poderes mais amplos e de uma assinatura de Helena. Eu não estava roubando nada, afirmou. Eu ia resolver o problema antes que chegasse até você. Helena ficou imóvel. Então o seu plano era usar meu patrimônio para resolver um problema que você escondeu de mim e depois me contar quando já estivesse. Tudo bem, Augusto respondeu com impaciência. Você fala como se eu fosse um criminoso. Eu multipliquei o valor desses ativos por anos. Ela o encarou. E foi exatamente isso que fez você acreditar que podia decidir sozinho. A reunião terminou sem acordo. Marina recomendou que nenhuma nova autorização fosse concedida até que todas as operações fossem reconstruídas documentalmente. Augusto deixou o prédio com a sensação de ter sido julgado sem que ninguém usasse a palavra culpado. Do lado de fora. Entrou no carro e permaneceu alguns minutos sem ligar o motor. O que mais o enfurecia era que parte do que Helena dizia tinha lógica. Quando se casara com ela, Augusto ainda era um executivo ambicioso, tentando provar que não devia nada ao sobrenome Valença. Trabalhara mais do que todos. Passara noites reestruturando empresas antigas, enfrentara fornecedores, demitira diretores protegidos por parentes e fizera negócios que ninguém da família tivera coragem de fazer. Com o tempo, as pessoas passaram a procurá-lo antes de procurar Helena. Os bancos ligavam para ele. Os conselhos esperavam sua opinião. Os funcionários diziam Sr. Augusto com uma deferência que, em algum momento, deixou de soar como respeito e começou a soar como confirmação de posse. Ele convencera a si mesmo de que tinha conquistado o direito de decidir. Talvez por isso tivesse se irritado tanto quando Helena se recusara a assinar os documentos sem revisão. Não enxergara prudência. Enxergara ingratidão. O celular vibrou. Era Lívia. Augusto quase ignorou. Mas atendeu. Precisamos conversar, disse ela. Agora não. Agora. Sim. Porque se você continuar deixando Marina puxar fios, ela vai descobrir muito mais do que você imagina. Augusto apertou o telefone. O que exatamente eu não imagino? Lívia. Houve um breve silêncio. Venha até mim. Helena.
Enquanto isso, voltava ao apartamento da mãe, com uma sensação mais pesada do que raiva. Durante toda a tarde, revisou com Marina cópias de e-mails e minutas que nunca deveria ter visto apenas depois de uma crise. Cada documento mostrava uma pequena decisão tomada sem sua participação. Nada isoladamente parecia devastador. Juntos, formavam um padrão. Augusto sempre a informava depois que as decisões estavam maduras demais para serem realmente discutidas. Quando precisava da assinatura dela, apresentava tudo como formalidade. Quando ela fazia perguntas, respondia com termos técnicos e impaciência. Helena percebeu que aquele método também existia no casamento. Ele decidia qual restaurante frequentariam, quais compromissos sociais eram importantes, quais viagens não podiam ser adiadas, quais parentes eram inconvenientes. Ela aceitara muitas dessas coisas porque pareciam pequenas diante da competência dele e porque detestava conflitos. Eu deixei isso acontecer, disse. Marina levantou os olhos do computador. Não confunda confiança com consentimento irrestrito. Helena respondeu. Mas eu dei espaço. Espaço não é autorização para ultrapassar limites. Helena tocou a barriga. O bebê se moveu discretamente, como se lembrasse a mãe que não havia mais espaço para passividade. Foi então que Marina encontrou um e-mail antigo, enviado por Augusto a um consultor externo, no qual ele mencionava que a autorização final dependia apenas da assinatura de H. 2 dias depois, Lívia acessara a versão correspondente do documento. Helena leu a sequência de datas 2 vezes. Ela sabia exatamente o que faltava. Marina assentiu. A pergunta é como e por quê. No apartamento de Lívia, Augusto não encontrou a mulher que chorava junto à piscina. Encontrou alguém preparado para negociar. Ela estava descalça, sem maquiagem, mas sua voz era firme. Você precisa parar de agir como se eu tivesse criado esse problema. Augusto fechou a porta. Você acessou documentos confidenciais, porque você deixava seu computador aberto e porque ninguém naquela empresa controla nada tão bem quanto gosta de fingir. Você leu minutas sobre poderes de gestão. Li. A franqueza o surpreendeu. Por que Lívia cruzou os braços? Porque eu queria entender por que você estava desesperado para conseguir uma assinatura da sua esposa enquanto dizia para mim que seu casamento já tinha acabado. Augusto ficou em silêncio. Ela continuou. Você me dizia que Helena não participava de nada, que você carregava tudo sozinho, que aquela família só sabia usufruir do que você construía. Então eu descobri que, no fim, você ainda precisava que ela assinasse. A ferida atingida era precisa. Augusto respondeu. Isso não explica por que você sabia que ela estava revisando os documentos com Marina. Lívia desviou os olhos. Eu ouvi uma conversa. De quem isso importa? Importa, porque você disse na festa coisas que só alguém com informação interna saberia. Lívia caminhou até a janela. Helena começou a desconfiar antes do que você pensa. Marina pediu cópias de documentos antigos. Gente do administrativo comentou. Augusto a observou. Você está mentindo. Lívia virou-se de repente. E você está com medo porque sabe que, quando eles abrirem tudo, vão perceber que você arriscou mais do que contou. A verdade veio em camadas. Augusto admitiu que a operação não servia apenas para cobrir um problema de liquidez. Ele pretendia aproveitar a reorganização para consolidar decisões estratégicas sob uma estrutura mais centralizada, na qual teria autonomia ampliada durante um período determinado. Na cabeça dele, era eficiência. Para qualquer pessoa de fora, parecia um modo de tornar ainda mais difícil que Helena ou outros membros da família interferissem antes que ele concluísse seus planos. Lívia descobrira isso ao ler as versões dos documentos. Em vez de se assustar, enxergara uma oportunidade. Se Augusto tivesse mais autonomia financeira e menos dependência das assinaturas de Helena, também dependeria menos do casamento.
Foi assim que começou a incentivá-lo, a pressionar a esposa. Você me dizia que queria liberdade. Lembrou Lívia. Eu só tentei ajudar você a conseguir. Augusto encarou-a com desprezo crescente. Você tentou me ajudar ou tentou garantir que eu tivesse poder suficiente para sair do casamento sem perder o que você gostava em mim? A pergunta a atingiu. Não finja que eu estava com você por dinheiro. Eu não disse dinheiro. Ele se aproximou. Eu disse poder. Lívia respirou fundo. E qual é a diferença para você? Você se apaixonou por Helena antes ou depois de perceber o tamanho do sobrenome dela? Augusto ficou imóvel. A crueldade da pergunta estava em conter uma dúvida que ele nunca tivera coragem de fazer a si mesmo. No dia seguinte, Marina recebeu um relatório que alterava novamente o centro da crise. Um analista identificara que, semanas antes da festa, alguém usando uma credencial associada a Lívia consultara não apenas as minutas da reorganização, mas também correspondências administrativas relacionadas à revisão patrimonial solicitada por Helena. Não havia prova de que Lívia tivesse obtido tudo o que procurava, mas ela sabia que Marina estava envolvida e que uma análise independente começara. Helena relembrou então a conversa junto à piscina. A frase sobre Augusto estar cansado de pedir permissão deixava de ser apenas provocação sentimental. Era pressão. Lívia sabia que o tempo estava acabando. Helena pediu que Augusto fosse chamado. Quando ele chegou, encontrou sobre a mesa a linha do tempo impressa. Marina explicou cada acesso sem dramatizar. Augusto leu em silêncio. Ela não tinha autorização para isso. Helena respondeu, mas teve acesso. Ele passou a mão pelo rosto. Eu nunca pedi que ela fizesse isso. Eu não perguntei se pediu. Helena aproximou o documento. Eu quero saber por que ela estava tão interessada na minha assinatura. Augusto respirou fundo, porque ela achava que, depois da reorganização, eu teria mais independência. Independência de quem? De interferências. Helena sorriu sem humor. Você ainda não consegue dizer meu nome nessa frase. Augusto a encarou. De você. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que uma acusação. Helena sentiu como se todo o casamento estivesse sendo reescrito diante dela. Não porque Augusto nunca a tivesse amado. Isso seria simples demais. Ele a amara, talvez ainda amasse, mas misturara amor com ressentimento. Admirava o sobrenome Balençae. Ao mesmo tempo, odiava depender dele. Queria ser reconhecido como o homem que salvou um patrimônio que não criara. Cada vez que precisava da assinatura de Helena, sentia a lembrança de que sua autoridade tinha limites. Então era isso, disse ela. Você queria liberdade de mim sem abrir mão do que administrava por causa de mim. Augusto se levantou. Não reduza tudo assim. Estou tentando simplificar porque você complicou durante anos. Ele perdeu o controle. Eu passei minha vida consertando o que sua família deixava apodrecer quando seu pai morreu. Ninguém sabia quem tomava decisões. Seus tios brigavam. Os conselhos eram lentos. E eu organizei tudo. Helena também se levantou. E eu agradeci por isso. Eu confiei em você por isso. Mas confiança não transfere identidade. Você não virou meu pai. Não virou meu avô e não virou dono de mim porque foi competente. Augusto ficou em silêncio. A frase atingiu o centro exato de sua falha. Marina interrompeu a discussão com uma nova informação. Um dos registros recuperados mostrava que Lívia havia enviado, dias antes da festa, uma mensagem para um número vinculado a um funcionário terceirizado que tinha acesso administrativo temporário. O conteúdo completo ainda estava sendo recuperado, mas havia uma frase preservada no backup. Ela começou a desconfiar. Precisamos acelerar antes que Marina termine. Augusto empalideceu. Acelerar o quê? Helena olhou para ele. Você não sabe. Dessa vez, sua surpresa pareceu genuína. Marina explicou que ainda não podiam concluir quem era o destinatário real,
nem qual era o objetivo da mensagem. Mas a frase indicava coordenação. Augusto imediatamente ligou para Lívia. Ela não atendeu. Ligou de novo. Nada. Helena observou o marido andar de um lado para outro. Furioso. Eu preciso encontrá-la. Marina respondeu. Não faça nada impulsivo. Preserve comunicações e deixe os fatos aparecerem. Augusto ignorou. Ela sabia mais do que me disse. Helena perguntou. E quanto você contou a ela? Ele parou. A pergunta não tinha resposta confortável. Mais do que eu deveria. Admitiu. Porque você confiava nela, porque ela me escutava. Helena respirou fundo. Não. Porque ela concordava com você. Lívia apareceu naquela noite, no escritório de Augusto por vontade própria. Estava diferente. Não chorava, não provocava e não tentava seduzi-lo. Jogou o celular sobre a mesa. Você quer saber por que eu quis que Helena assinasse? Porque eu sabia que, se Marina terminasse a revisão, você perderia a chance de fazer a operação e provavelmente perderia o comando de tudo. Augusto respondeu. Você acessou informações sem autorização. Sim. Você falou com quem Lívia hesitou. Com gente que sabia que a empresa estava vulnerável. Augusto se aproximou. Que gente! Ela fechou os olhos por um instante. Pessoas que queriam se proteger caso você fracassasse. Ele percebeu que ela ainda escondia algo. Você usou meu problema para negociar informação. Lívia respondeu com raiva. Eu tentei garantir que você não afundasse, porque se você perdesse poder, eu sabia exatamente o que aconteceria. Você voltaria correndo para Helena. Pediria perdão. Diria que foi um erro. E eu me tornaria apenas a mulher que você usou enquanto estava ressentido com a esposa. Augusto ficou sem resposta. A voz dela quebrou. Mas desta vez não parecia atuação. Eu precisava que você tivesse condições de sair daquele casamento sem depender dela. Então você queria a assinatura. Sim. E quando percebeu que Helena estava desconfiando, Lívia olhou para ele. Eu entrei em pânico. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma mensagem de Augusto pedindo para falar sem advogados. Ela recusou. Aceitou apenas uma reunião com Marina presente. Quando ele chegou, trazia uma expressão exausta. Contou parte do que Lívia admitira. Inclusive, que havia buscado informações além do que ele autorizara. Também confessou algo que ainda não dissera dias antes da festa. Lívia sugerira que ele criasse uma crise conjugal pública, capaz de pressionar Helena a tomar decisões rápidas, não falara em machucá-la, nem em empurrar, lá na piscina. Propusera apenas que Augusto deixasse claro diante da família que o casamento estava rompido e que Helena precisava aceitar uma reorganização prática da vida e dos negócios. Augusto recusara. Eu disse que ela estava indo longe demais. Helena o observou, mas continuou levando-a para a casa da minha família. Ele abaixou a cabeça. Sim. Continuou permitindo que ela soubesse de assuntos que não pertenciam a ela. Sim. E quando ela me empurrou? Você escolheu acreditar nela. Augusto não conseguiu responder. Helena concluiu. Então não tente usar a parte em que você disse, não para uma ideia ruim como prova de que fez o certo. Você apenas escolheu um limite depois de ultrapassar muitos outros. O golpe final daquele dia veio de Marina. Uma nova comparação das minutas revelou que a versão que Augusto pressionara Helena a assinar incluía uma alteração discreta, inserida numa fase tardia da revisão. A mudança ampliava temporariamente sua capacidade de dar garantias em nome de determinada estrutura patrimonial. Augusto afirmou que reconhecia a finalidade geral, mas não lembrava daquela redação específica. Marina perguntou quem coordenara a circulação da versão. O nome de um assessor apareceu nos registros. And, junto dele, um acesso indireto associado a Lívia. Pela primeira vez, Augusto pareceu verdadeiramente abalado. Essa não era a versão que eu aprovei. Helena o encarou. Você está dizendo que alguém alterou o documento?
Marina respondeu antes dele. Ainda não podemos afirmar isso. Mas podemos afirmar que precisamos descobrir quem inseriu essa redação e quem se beneficiaria se Helena assinasse sem revisar. Naquele instante, Augusto finalmente entendeu que talvez não fosse apenas o homem que enganara a esposa. Podia também ter sido manipulado por alguém que soubera explorar sua arrogância. Helena fechou a pasta devagar. O pior não era descobrir que Lívia conhecia detalhes sobre os documentos. Era perceber como todos os caminhos levavam ao mesmo ponto. Augusto criara o ambiente perfeito para que aquilo acontecesse. Escondera riscos. Centralizara informações. Tratara a esposa como obstáculo e transformara uma amante em confidente de assuntos que nunca deveriam ter saído de determinados círculos. Mesmo que Lívia tivesse manipulado fatos, ele lhe entregara as ferramentas. Helena se levantou. A partir de agora, eu quero uma reconstrução completa de todas as versões, acessos e comunicações, sem atalhos. Marina assentiu. Augusto perguntou: e nós? Helena demorou a entender. Nós quem, você e eu? Ela olhou para ele com uma tristeza quase serena. Você ainda acha que esta é uma crise de casamento? Augusto ficou imóvel. Helena tocou a barriga. Não é. É uma crise de verdade. Quando saiu da sala, Marina recebeu no celular a confirmação de que uma cópia íntegra de um backup antigo havia sido localizada. Entre os arquivos recuperados havia uma sequência de mensagens apagadas. Uma delas enviada por Lívia na noite anterior à festa. Marina leu a primeira linha e sentiu o rosto endurecer. Se Helena não assinar amanhã, teremos que usar o plano que você sugeriu. Marina não mostrou a mensagem a ninguém imediatamente. Pediu que o backup fosse preservado, que a origem do arquivo fosse validada e que toda a sequência ao redor daquela frase fosse recuperada antes de qualquer acusação. Helena soube apenas no fim da manhã. Quando chegou ao escritório e encontrou a advogada diante de uma tela com dezenas de registros organizados por data. Augusto já estava ali. Não fora chamado por cortesia, mas porque o conteúdo dizia respeito diretamente a decisões tomadas durante sua gestão. Marina girou o monitor. Temos uma mensagem enviada por Lívia na noite anterior à festa. O texto diz que, se Helena não assinasse no dia seguinte, seria necessário usar o plano que alguém havia sugerido. Augusto leu 2 vezes. Eu não sugeri plano nenhum. Helena não reagiu. Depois de tantos dias de revelações, aprendera que a primeira resposta de um homem acuado quase nunca era a resposta inteira. Marina continuou. A sequência recuperada mostrava que Lívia conversava com Renato Vieira, um consultor terceirizado que trabalhara temporariamente na revisão de processos administrativos de uma das empresas. Renato tivera acesso limitado a arquivos internos e, ao perceber a fragilidade financeira causada pela operação que Augusto tentava estruturar, começara a negociar informações para proteger a própria posição. Não havia, até aquele momento, evidência de um grande complô externo. Havia algo mais plausível e, por isso, mais perigoso: pessoas oportunistas, aproveitando os espaços criados por uma gestão excessivamente centralizada e pouco transparente. Lívia trocara informações com Renato. Renato ajudara a identificar quais documentos exigiam a assinatura de Helena. E, quando souberam que Marina começara uma revisão independente, ambos entenderam que o tempo estava acabando. O plano, explicou Marina, não parece ter sido machucar você. Parece ter sido provocar uma crise pública que acelerasse uma separação e pressionasse decisões patrimoniais. Helena olhou para Augusto. Então alguém transformou meu casamento em estratégia de negociação. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de admitir o que Marina já suspeitava. 2 semanas antes da festa, ele comentara com Lívia que, se Helena continuasse recusando a assinatura, talvez uma ruptura pública
obrigasse todos a separar rapidamente vida pessoal e administração patrimonial. Fora uma frase dita com raiva durante uma discussão. Ele não apresentara um plano detalhado. Não pedira que Lívia criasse uma cena, mas dera nome a uma possibilidade. Eu disse que talvez fosse melhor parar de fingir que o casamento funcionava. Explicou. Falei que uma separação clara poderia destravar decisões. Helena ouviu sem interromper. E você contou isso à mulher com quem estava tendo um caso? Augusto fechou os olhos. Sim. Depois continuou levando essa mulher para dentro da casa da minha família. Sim. E ela entendeu que uma humilhação pública poderia ser útil. Augusto bateu a mão sobre a mesa. Frustrado. Eu não pedi que ela fizesse aquilo. Helena respondeu com uma tranquilidade devastadora. Eu sei. E é exatamente por isso que isso não te absolve. Ele a encarou. O que você quer que eu diga? Nada. Eu quero que você entenda. Helena se levantou. Você passou anos achando que só existiam duas categorias: coisas que você fez e coisas que você não fez. Mas existe uma terceira. Existem as coisas que você tornou possíveis. A frase o atingiu com mais força do que qualquer ameaça jurídica. Porque Augusto finalmente percebia que sua culpa não dependia de ter planejado o empurrão. Ele criara a intimidade imprópria, o acesso indevido, a pressão por assinaturas, o ressentimento contra Helena e a certeza de que Lívia poderia participar de assuntos que jamais deveriam ter chegado até ela. A reconstrução completa dos fatos levou o restante do dia. As versões dos documentos mostraram que a redação mais agressiva sobre garantias patrimoniais surgira depois que Renato começara a colaborar com uma consultoria ligada à operação financeira. Não havia prova de que Augusto tivesse autorizado cada palavra. Havia, porém, registros suficientes para mostrar que ele aceitara trabalhar com uma estrutura cujo objetivo era ampliar sua margem de manobra antes de explicar plenamente o risco à esposa. Lívia. Ao acessar os arquivos, perceberá algo que Augusto evitava admitir se Helena assinasse. Ele ficaria temporariamente menos dependente de sua anuência em determinadas decisões. Para Lívia, aquilo significava que ele poderia sair do casamento sem perder imediatamente a influência que o tornava poderoso. Para Renato, significava que a operação avançaria e manteria contratos dos quais ele próprio se beneficiaria. Os dois tinham interesses diferentes, unidos pela mesma urgência. Marina, então, apresentou a gravação completa da piscina, agora sincronizada com outro ângulo de segurança. O vídeo mostrava Helena tentando encerrar a conversa. Lívia segurando seu braço, Helena se afastando, depois o empurrão. Não havia ambiguidade física. Mais importante ainda, segundos antes do gesto. O áudio restaurado captava uma frase de Lívia. Se você não assinar, vai perder muito mais do que um marido. A sala ficou em silêncio. Helena sentiu um frio subir pela coluna. Pela primeira vez. O acidente e os documentos ocupavam a mesma cena. Augusto levou a mão à boca. Ela disse isso. Marina assentiu. Está no registro. Helena olhou para ele. E você me mandou pedir desculpas. Augusto se levantou, como se não suportasse permanecer sentado diante daquela lembrança. Caminhou até a janela e ficou de costas. Eu achei que vocês tinham brigado. Helena não respondeu. Eu vi Lívia chorando. Vi você gritando. Vi todo mundo olhando. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu pensei no escândalo antes de pensar em você. Helena então disse, finalmente uma frase verdadeira. Augusto virou-se. O rosto estava destruído. Não por uma súbita transformação moral, mas pelo confronto com uma imagem de si mesmo que já não podia racionalizar. Eu fui um covarde. Helena manteve a voz baixa. Foi. Eu deveria ter ido até você. Deveria. Eu deveria ter perguntado pelo bebê. Deveria. Ele pareceu esperar que aquela admissão produzisse algum tipo de suavidade. Não produziu. Marina fechou a pasta.
Ainda há outra questão. Os registros mostravam que, alguns dias antes da festa, Augusto recebera de Lívia uma mensagem sugerindo que Helena fosse colocada sob pressão emocional durante um encontro familiar. Ele respondera negativamente. Dissera que não permitiria uma cena planejada nem exposição deliberada da esposa. O detalhe não o absolvia do resto, mas estabelecia uma diferença importante. Augusto não planejara a humilhação da piscina. Não desejara que Helena fosse ferida. Lívia ultrapassara até mesmo os limites defeituosos que ele próprio tinha estabelecido. Helena entendeu isso sem sentir alívio. A verdade era menos simples do que o ódio. Augusto não era inocente, mas também não era o arquiteto de tudo. Para ela, aceitar nuances seria mais difícil do que escolher um único monstro. No fim da tarde, Helena pediu que Lívia fosse convidada para uma reunião formal, acompanhada por seu próprio advogado caso desejasse. Não queria emboscadas. Não queria gritos escondidos em corredores. Queria que cada pessoa responsável por aquela cadeia de escolhas escutasse a verdade inteira na mesma sala. Lívia chegou no dia seguinte, vestida de maneira sóbria, o rosto sem a confiança que costumava carregar. Ao ver Augusto, parou por um instante. Ele não se levantou. Helena estava à cabeceira da mesa, Marina, ao lado. Pela primeira vez. A posição física refletia a estrutura real do poder. Marina apresentou apenas fatos documentados, acessos não autorizados. Comunicação com Renato. Conhecimento das minutas. Frase registrada junto à piscina e troca de mensagens antes da festa. Lívia ouviu até o fim. Quando perguntaram se queria responder, permaneceu alguns segundos em silêncio. Eu não planejei empurrá-la, disse. Helena não demonstrou reação. Eu fui para a festa querendo pressioná-la. Sim, eu queria que ela percebesse que Augusto já tinha uma vida fora do casamento. Queria que ela reagisse. Que houvesse uma ruptura. Que tudo acelerasse. Augusto a encarou com repulsa. Você usou nosso caso como ferramenta. Lívia riu sem humor. Nosso caso sempre foi uma ferramenta para você também. Você me procurava quando queria se sentir maior do que o sobrenome dela. Augusto ficou calado. Lívia voltou-se para Helena. Mas o empurrão não estava planejado. Quando você mencionou os documentos, eu percebi que sabia mais do que devia. Você me olhou como se pudesse desmontar tudo em 5 minutos. Eu perdi o controle. Helena demorou antes de responder. Você quase colocou meu filho em risco porque perdeu o controle. Lívia fechou os olhos. Oh, Isai. Não. Acho que agora você sabe que existem consequências. Não é a mesma coisa. A voz de Helena não se elevou. Mas todos sentiram a dureza. Lívia então deixou escapar algo que carregava havia anos. Falou sobre ter crescido, vendo a mãe trabalhar em casas onde pessoas da idade de Helena recebiam, por nascimento, aquilo que outras passariam a vida tentando alcançar. Contou que aprendera cedo a entrar em ambientes ricos sem parecer fascinada, a falar como eles, a vestir-se como eles, a esconder qualquer sinal de origem humilde que pudesse ser usado contra ela. Quando conheceu Augusto, enxergou alguém que também parecia precisar provar que merecia estar entre os Valença. Isso os aproximou. Ele me fazia acreditar que vocês tinham tudo sem fazer nada. Disse que você assinava papéis e ele construía o resto. Eu comecei a olhar para você como se fosse o rosto de tudo que eu odiava. Helena respondeu, e decidiu que isso transformava meu marido. Minha casa e meu patrimônio em prêmio. Lívia começou a chorar. Mas não houve espetáculo. Talvez. Helena balançou a cabeça. Sua vida pode explicar sua raiva. Não pode transformá-la em direito sobre a minha. Depois que Lívia saiu, Augusto perguntou o que Helena pretendia fazer. Esperava uma resposta jurídica. Recebeu uma resposta muito maior.
Helena decidira reunir os principais membros da família e os executivos diretamente afetados pela crise. Não para expor detalhes íntimos, mas para corrigir a narrativa que Augusto construíra durante anos, a de que ele era o centro insubstituível de toda a estrutura. Na reunião, realizada 2 dias depois na própria mansão, Valença, Helena voltou pela primeira vez ao lugar onde caíra na piscina. O jardim parecia menor. A câmera sob o beiral continuava no mesmo lugar. Antes, ela nunca lhe dera importância. Agora representava algo essencial. A verdade permanecia, mesmo quando as pessoas tentavam reescrevê-la. Dentro da sala principal, Augusto estava diante de conselheiros, parentes e diretores. Helena apresentou, com Marina, a distinção entre o que pertencia a Augusto, o que ele administrava por delegação e o que dependeria novamente de governança compartilhada. Não houve humilhação teatral. Nenhuma conta pessoal foi tomada. Nenhuma empresa foi arrancada de suas mãos por vingança. Mas os poderes extraordinários que ele tratava, como extensão natural da própria autoridade, foram encerrados ou submetidos à revisão. Algumas funções executivas poderiam continuar, caso os órgãos competentes assim decidissem, mas não mais baseadas em confiança conjugal automática. Augusto assistiu à desmontagem. Precisa de um império psicológico. Quando um tio de Helena perguntou se aquilo significava que ela pretendia destruir tudo o que Augusto construíra, Helena respondeu sem hesitar: não, porque não quero repetir o erro dele. Todos ficaram em silêncio. Augusto confundiu administrar com possuir. Eu não vou confundir estar ferida com ter o direito de destruir. Ela explicou que contratos válidos seriam respeitados. Equipes seriam protegidas e decisões econômicas seriam tomadas com critérios, não por vingança. Em seguida, olhou diretamente para o marido. Mas ninguém voltará a assinar por mim. Decidir por mim ou usar minha confiança como procuração emocional. Augusto abaixou os olhos, pela primeira vez. Não tentou se defender. Beatriz Valença, sentada perto da janela, observava Helena com uma expressão que misturava orgulho e tristeza. Depois da reunião, a tia-avó chamou a sobrinha e disse: seu pai passou a vida tentando garantir que você nunca dependesse de ninguém. E quase se esqueceu de ensinar que independência também precisa ser exercida. Helena sentiu a frase entrar fundo. Durante anos, tivera patrimônio, direitos e voz. Ainda assim, entregara a voz por acreditar que amor significava não disputar espaço. Agora compreendia que ninguém podia proteger uma autonomia que a própria pessoa se recusava a usar. Naquela noite, Augusto voltou à mansão apenas para recolher pertences pessoais autorizados. Não encontrou portas fechadas por guardas nem funcionários hostis. Encontrou algo pior: formalidade. Dona Célia o recebeu educadamente. Um representante acompanhou o acesso às áreas determinadas. Cada gesto lembrava que o costume terminara. Ao passar pela sala, ele viu Helena sozinha perto das portas de vidro que davam para a piscina. Aproximou-se devagar. Posso falar com você? Ela assentiu. Augusto ficou alguns segundos sem saber por onde começar. Eu sempre achei que você não se interessava por essas coisas. Helena entendeu que falava dos negócios. Por que você explicava tudo depois de decidir? Eu achava que estava poupando você. Não. Você estava poupando a si mesmo de ser questionado. Augusto aceitou a frase. Depois olhou para a piscina. Quando eu cheguei naquela noite, eu vi tudo errado. Helena respondeu. Você viu exatamente o que estava acostumado a ver. Lívia como alguém que precisava de você e eu como alguém que suportaria. Ele sentiu a verdade com uma dor quase física. Eu não sei como consertar isso. Helena tocou a barriga. Talvez algumas coisas não sejam para consertar. Talvez sejam para entender e nunca repetir. Augusto perguntou se ela o odiava. Helena demorou. Não. E isso torna tudo mais difícil. Antes de partir,
Augusto parou junto à porta. Eu amei você. Helena respondeu. Eu sei. Elle se virou. Surpreso. Então, por que parece pior ouvir isso? Helena o encarou. Porque amar alguém não impediu você de diminuir, lá para se sentir maior. Augusto não encontrou resposta. Saiu sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Marina entregou a Helena a reconstrução final dos registros. A mensagem sobre o plano. As versões dos documentos. Os acessos de Lívia e a gravação da piscina formavam uma linha coerente. Não havia mais grande mistério escondido. O twist não era descobrir um inimigo secreto comandando tudo. Era perceber que o desastre nascera de várias pequenas concessões, arrogância, ressentimento, ambição, silêncio e acesso indevido. Helena fechou a pasta. Então acabou, Marina respondeu. A investigação documental principal. Quase. As consequências ainda não. Helena olhou pela janela. Ótimo. Marina estranhou. Ótimo, Helena assentiu. Passei anos achando que um fim precisava parecer uma explosão. Agora quero que pareça uma escolha. Naquele mesmo dia, Helena retornou ao jardim e caminhou até a borda da piscina. O lugar onde caíra estava tranquilo. Nenhuma música. Nenhum convidado. Nenhum vestido molhado colado ao corpo. Apenas o reflexo do céu na água. Ela ergueu os olhos para a câmera instalada pelo pai tantos anos antes. Durante todo aquele tempo, o equipamento registrara entradas, saídas, festas, aniversários e rotinas sem importância. Naquela noite, registrara o momento exato em que uma mentira tentou substituir a verdade. Helena entendeu então que o vídeo tinha salvado mais do que sua versão dos fatos. Impedira que ela voltasse a duvidar de si mesma. Atrás dela, Dona Célia apareceu com uma carta entregue naquela manhã. Era de Augusto. Helena não abriu imediatamente. Perguntou apenas. Ele deixou mais alguma coisa? Dona Célia assentiu. As chaves. Helena olhou para o pequeno molho metálico sobre a bandeja. Durante anos, Augusto carregara aquelas chaves como símbolo de uma casa que julgava sua. Helena pegou-as. Fechou a mão e depois as entregou de volta à governanta. Guarde no escritório da administração. Dona Célia sorriu discretamente. Helena voltou os olhos para a água. Pela primeira vez. Não via o lugar onde quase perdera tudo. Via o lugar onde começara a recuperar o que nunca deveria ter entregado. 6 semanas depois, a mansão Valença já não parecia o centro de uma guerra. O movimento de advogados diminuíra. Os conselhos haviam retomado uma rotina mais previsível e as decisões mais urgentes sobre a administração patrimonial estavam agora distribuídas entre responsáveis diferentes, com regras que impediam que uma única pessoa concentrasse tanto poder novamente. Augusto não ocupava mais a posição informal de autoridade absoluta que durante anos parecera natural. Algumas funções empresariais continuaram sob sua responsabilidade, porque sua competência nunca esteve em discussão. Mas cada atribuição passou a obedecer a limites claros. Prestação de contas e aprovação adequada. Pela primeira vez, ele precisava trabalhar sem confundir confiança com direito adquirido. Helena acompanhava parte das mudanças do apartamento da mãe, onde permanecera por recomendação médica durante o restante da gravidez. Não transformara a crise em espetáculo público. Também não permitira que fosse enterrada em silêncio. As pessoas diretamente afetadas receberam as informações necessárias, os documentos foram revisados e as responsabilidades administrativas corrigidas. Quanto a Lívia, as consequências seguiram caminhos próprios. Ela perdeu qualquer acesso às empresas relacionadas aos Valença e respondeu formalmente pelas condutas que foram comprovadas. Helena recusou qualquer encontro privado depois da última reunião. Não queria vingança. Tampouco reconciliação. Queria distância. Certa manhã,
Marina perguntou se Helena se sentia frustrada por não haver uma cena final grandiosa. Uma queda pública, manchetes ou uma destruição completa. Helena olhou para a barriga já pesada e respondeu: a vida dela não precisa acabar para que a minha volte a começar. Lívia também descobriu que perder não se parecia com aquilo que imaginara. Durante anos, acreditara que a pior coisa que poderia acontecer seria voltar a ser invisível. Quando deixou o apartamento que Augusto pagava discretamente e precisou reconstruir a própria vida sem convites, favores ou acesso privilegiado. Sentiu primeiro raiva, depois vergonha. Por fim, algo mais difícil de admitir, vazio. Sem Helena como inimiga e sem Augusto como promessa de ascensão. Não havia mais ninguém a quem culpar pela direção que tomara. Em uma conversa acompanhada por seus representantes, reconheceu que acessara informações que não lhe pertenciam e que usara aquelas informações para pressionar uma situação pessoal em benefício próprio, sobre o empurrão. Não tentou negar o vídeo. Disse apenas que perdera o controle. A frase, repetida tantas vezes, começou a soar até para ela como uma desculpa insuficiente. Certa tarde, escreveu uma carta para Helena. Não pedia perdão. Dizia que crescera acreditando que pessoas como Helena nunca poderiam entender pessoas como ela, e que, por isso, passou a considerar qualquer privilégio do outro como prova de culpa. Admitia que transformara ressentimento em justificativa e que cruzara um limite que nenhuma origem difícil poderia explicar completamente. Helena leu a carta uma vez e aguardou sem responder. Não porque não tivesse compaixão, porque aprendera que compreender alguém não criava obrigação de reabrir uma porta. Augusto mudou de maneira menos visível e mais dolorosa. No início, tentou resolver tudo como sempre resolvera problemas com planos, metas, reuniões e propostas. Enviou a Helena uma lista detalhada de medidas que pretendia adotar para reconstruir confiança. Ela devolveu sem comentários. Depois escreveu uma carta explicando seus erros. Helena leu, mas não respondeu. Em seguida, Augusto pediu uma conversa. Dessa vez, ela aceitou, desde que fosse em local neutro e sem expectativa de reconciliação. Encontraram-se numa pequena padaria elegante, próxima ao apartamento de Helena. Cedo o bastante para evitar conhecidos. Augusto parecia diferente, não porque tivesse mudado de roupa ou aparência, mas porque não tentava dominar o ambiente. Eu passei semanas pensando em como convencer você de que mudei, disse. Helena mexeu o café lentamente. E percebi que ainda era sobre me convencer de alguma coisa. Ela levantou os olhos. Augusto respirou fundo. Eu não deveria precisar da sua confiança para fazer o que é certo. Helena não respondeu. Ele continuou. Admitiu que o caso com Lívia começara muito antes de qualquer decisão empresarial crítica e que, durante meses, usara a sensação de ser incompreendido para justificar a própria traição. Gostava de estar com alguém que confirmava tudo o que ele queria acreditar sobre si mesmo. Com Lívia, era o homem brilhante, sufocado por uma família ingrata. Com Helena, precisava encarar limites, perguntas e o fato de que algumas portas continuavam dependendo dela. Eu não traí você porque você me diminuiu, disse. Eu traí você porque queria me sentir grande sem precisar mudar. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu: essa é a primeira vez que você explica sem colocar metade da culpa em mim. Não houve abraço. Não houve música imaginária nem promessa de recomeço. Helena disse que ainda não sabia o que aconteceria com o casamento, mas sabia o que não aceitaria mais. Augusto não voltaria à casa como marido apenas porque sentia culpa. Não retomaria controle financeiro ou administrativo em nome da reconciliação. E, acima de tudo, a chegada do bebê não seria usada como argumento para apagar o que acontecera. Augusto assentiu.
Eu quero estar presente como pai. Helena respondeu. Então comece por entender que ser pai não lhe dá direito de exigir ser marido. Ele recebeu a frase sem resistência. Nos meses seguintes, esse se tornou o teste mais difícil. Augusto compareceu a consultas quando Helena permitiu, mas não transformou presença em pressão. Organizou sua própria vida financeira sem depender de estruturas dos Valença. Aceitou avaliações externas sobre decisões de gestão passadas e corrigiu erros que antes teria defendido por orgulho. Em uma reunião empresarial, quando um diretor sugeriu que Helena estava sendo emocional demais ao impor novos controles, Augusto surpreendeu a sala inteira ao responder: o problema anterior foi justamente termos confundido confiança pessoal com governança. Não repita o meu erro chamando limite de emoção. Helena soube da frase por Marina e não sorriu. Mas, pela primeira vez, sentiu que talvez Augusto começasse a entender a diferença entre arrependimento e mudança. A filha nasceu numa madrugada chuvosa de São Paulo. Saudável e pequena, o suficiente para caber inteira no medo dos dois. Helena decidiu chamá-la de Clara, nome de sua mãe. Augusto chegou ao hospital depois que Marina o avisou, porque Helena havia autorizado sua presença. Quando entrou no quarto, não se aproximou imediatamente. Ficou perto da porta, como alguém que finalmente aprendera que amor também precisava pedir licença. Helena estava exausta, com Clara nos braços. Durante alguns segundos, Augusto apenas olhou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela está bem? Perguntou. A simplicidade da pergunta atravessou Helena de maneira inesperada. Meses antes, ao vê-la sair da piscina, ele não perguntara primeiro pelo bebê. Agora, diante da filha, perguntava antes de qualquer coisa se ela estava bem. Helena assentiu. Está. Augusto aproximou-se quando ela permitiu. Ao segurar Clara pela primeira vez, chorou sem tentar esconder. Oi, murmurou. Sous ce pé. Helena observou e sentiu uma tristeza profunda, mas não amarga. Aquele homem era o mesmo que a humilhara junto à piscina. Também era o homem que naquele momento segurava a filha com medo de apertar demais. As duas verdades podiam existir juntas. Amar alguém nunca apagara seus erros. Reconhecer seus erros também não obrigava Helena a deixar de enxergar tudo o que um dia amara nele. O processo de separação emocional levou mais tempo do que qualquer documento. Helena decidiu que não queria tomar uma decisão definitiva sobre o futuro conjugal durante os primeiros meses após o nascimento. Não por indecisão, mas porque se recusava a deixar que cansaço, culpa ou nostalgia falassem por ela. Augusto respeitou. Visitava Clara em horários combinados. Participava dos cuidados quando convidado e aprendia lentamente que paternidade não era liderança. Certa tarde, enquanto tentava acalmar a filha depois de uma crise de choro, perguntou a Helena: como você sabe o que ela precisa? Helena respondeu: eu não sei. Eu observo. Augusto ficou parado com Clara nos braços. A frase pareceu ensinar-lhe algo que anos de administração não tinham ensinado. Observar antes de decidir. Escutar antes de controlar. Depois de alguns meses, Helena e Augusto começaram a conversar sem advogados presentes. Não sobre voltar. Sobre quem eram. Em uma dessas conversas, ele admitiu que durante muito tempo teve vergonha de depender do patrimônio da esposa para acessar círculos onde queria ser respeitado. Helena respondeu que também errara ao perceber esse desconforto e tratá-lo como assunto proibido. Eu achava que não falar evitava conflitos. Augusto assentiu. E eu achava que decidir sozinho evitava fraqueza. Ela respirou fundo. Nós dois criamos silêncio. Mas você usou o silêncio para atravessar limites. Oh, Isai. Dessa vez, ele não acrescentou nada depois. Quase um ano após a noite da piscina, a situação empresarial estava estabilizada.
A operação financeira arriscada fora reestruturada sem comprometer os ativos pessoais de Helena, e uma investigação interna concluiu que Augusto não desviara recursos para benefício próprio. Embora tivesse ultrapassado de maneira imprudente os limites de governança ao tentar ampliar sua autonomia sem transparência suficiente, ele aceitou perder parte das funções executivas que antes concentrava e manteve apenas áreas nas quais sua competência justificava a permanência sob supervisão adequada. Renato, o consultor que trocara informações com Lívia, teve contratos encerrados e respondeu pelas violações profissionais comprovadas. Nada terminou com prisões espetaculares ou fortunas desaparecendo numa noite. Terminou de forma mais real, reputações afetadas, carreiras mudadas, relações rompidas, controles reforçados e pessoas obrigadas a viver com as consequências do que fizeram. Helena percebeu que aquilo lhe dava mais paz do que qualquer vingança. Ela não precisava ver Augusto destruído para se sentir livre. Tampouco precisava ver Lívia humilhada para acreditar em si mesma. O que queria era que ninguém mais pudesse transformar seu silêncio em autorização. No primeiro aniversário de Clara, a família reuniu-se novamente na mansão Valença. A festa foi menor, sem executivos, investidores ou convidados escolhidos por conveniência social. Havia parentes próximos, crianças correndo pelo jardim, brigadeiros sobre a mesa e Dona Célia reclamando que todos estavam comendo antes do parabéns. Augusto chegou sozinho. Não entrou como dono. Cumprimentou os funcionários pelo nome e esperou Helena autorizar que levasse Clara para mostrar as flores perto do jardim. Beatriz Valença observava tudo com atenção. Em determinado momento, aproximou-se de Helena e perguntou: "E então, vai perdoá-lo?" Helena sorriu levemente. "Eu já perdoei muita coisa." Beatriz estreitou os olhos. Isso não respondeu. Helena olhou para Augusto, que estava agachado diante de Clara, tentando impedir que a menina arrancasse folhas de uma planta, porque perdão e casamento são perguntas diferentes. Beatriz sorriu. Finalmente alguém nesta família aprendeu isso. Helena riu. Ainda não havia decidido se um dia existiria um novo relacionamento entre ela e Augusto. Talvez sim, talvez não. A diferença era que, pela primeira vez, essa possibilidade não vinha acompanhada de medo financeiro, dependência ou obrigação familiar. Qualquer futuro teria que ser escolhido por duas pessoas em igualdade. No fim da tarde, os convidados começaram a ir embora. Clara dormia nos braços de Dona Célia quando Helena saiu sozinha para o jardim. A piscina estava imóvel sob a luz do entardecer. Durante meses, ela evitara olhar por muito tempo para aquele lugar. Agora caminhou até a borda. Não sentiu pânico. Sentiu memória. Viu mentalmente o vestido molhado, os rostos assustados, Lívia chorando nos braços de Augusto, e ouviu novamente a frase que mudara tudo: "Peça desculpas." Helena percebeu que aquela fora a última ordem que obedecera por dentro, mesmo sem cumprir em voz alta. Depois dela, algo se quebrara. Augusto apareceu alguns metros atrás, mas não se aproximou até que ela olhasse. "Clara dormiu", disse. Helena assentiu. Ele observou a água. "Eu penso muito naquela noite." "Eu também." Augusto hesitou. "Existe alguma coisa que eu possa fazer para apagar o que aconteceu?" Helena respondeu sem dureza. "Não." Ele baixou os olhos. Ela continuou. "E isso não é uma punição. Algumas coisas não precisam ser apagadas. Precisam ser lembradas do jeito certo." Augusto respirou fundo. "Eu entendo." Helena olhou para ele. "Agora entende." Os dois permaneceram em silêncio. Depois Augusto perguntou se poderia voltar na semana seguinte para ver Clara. Helena confirmou o horário. Não houve beijo de reconciliação. Não houve promessa eterna. Havia algo mais difícil e talvez mais valioso: limites respeitados. Quando Augusto foi embora, Helena permaneceu junto à piscina.
A câmera antiga continuava sob o beiral, embora o sistema inteiro já tivesse sido modernizado. Marina sugerira que ela fosse retirada. Helena decidira mantê-la, não como troféu, mas como lembrança. Um dia. Aquela lente registrara o momento em que todos tentaram dizer a Helena uma versão diferente daquilo que ela sabia ter vivido. Se não houvesse imagem, talvez ainda tentassem chamar o empurrão de mal-entendido, a traição de fraqueza momentânea, a pressão financeira de estratégia empresarial e o silêncio dela de consentimento, mas a verdade ficara registrada. E, mais importante, Helena aprendera a registrar lá dentro de si. Ela se ajoelhou perto da água e tocou a superfície com a ponta dos dedos. 1 ano antes. Aquela piscina representava humilhação. Agora era apenas água. Nenhum lugar tinha poder para sempre. Nenhuma pessoa tinha poder para sempre. Nem mesmo um sobrenome. Helena levantou-se e viu Dona Célia aparecer na varanda, com Clara acordada nos braços. A menina estendeu as mãos para a mãe. Helena caminhou até ela e a recebeu contra o peito. Beijou seus cabelos e sorriu. Não sabia se Augusto algum dia voltaria a ser seu marido. Sabia que ele seria pai de Clara enquanto escolhesse agir como um. Sabia que Lívia continuaria sua vida longe dali e carregaria as próprias consequências. Sabia que o patrimônio da família estava protegido por regras melhores do que antes. Mas, acima de tudo, sabia que a maior herança que daria à filha não seria uma casa, ações ou um sobrenome poderoso. Seria uma certeza simples. Ninguém que ama, você deve exigir que você desapareça para que ele possa se sentir maior. Helena voltou para dentro da mansão com Clara nos braços. Passou pela sala onde, meses antes, Marina colocara uma pasta sobre a mesa e desmontara em poucos minutos a ilusão de Augusto de que tudo lhe pertencia. Agora não havia advogados, documentos, nem discussões. Apenas brinquedos espalhados. Restos de bolo e a voz de Dona Célia pedindo que alguém fechasse a porta antes que entrasse vento. Helena parou por um instante e olhou ao redor. A casa continuava de pé. A família continuava imperfeita. A vida não terminara naquela noite. Apenas mudara de dono. Não no sentido jurídico. Num sentido mais íntimo. Helena finalmente voltara a pertencer a si mesma.